que eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo de número 25, do versículo de número 29 ao versículo de número 34. E o tema desta noite que eu quero abordar com você, com a igreja: não troque a sua bênção por um prato de lentilhas. Não troque a tua bênção, em hipótese alguma, por um prato de lentilhas. Vamos nos colocar de pé para fazer essa leitura? Diz assim a palavra do Senhor no livro de Gênesis, capítulo de número 25, a partir do verso 29. Tinha Jacó feito um cozinhado, quando, esmorecido, veio do campo Esaú. Ele disse: peço que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamar-se Edom. Disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu: estou a ponto de morrer, de que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó: jura-me primeiro. E ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim, desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Você pode assentar-se? Essa é uma história, uma narrativa bíblica que aconteceu há muito tempo atrás. Mas o interessante é que ela diz respeito aos dias atuais. A palavra nos demonstra que Esaú e seu irmão Isaque, me desculpe, Jacó, eram filhos, irmãos gêmeos. E uma característica intrigante, e que parece que ter havido no ventre da sua mãe já uma certa disputa, é que ao sair primeiro o filho Esaú, Jacó veio logo em seguida e veio segurando no tornozelo do seu irmão. Incrível, né? Segurou ali, saiu junto. Parece que intuitivamente ele já estava determinado a querer esse direito de primogenitura na vida dele. Porque esse direito de primogenitura era dado a todo o primogênito. Primogênito é aquele que nasce primeiro, é o mais velho. E esse primogênito, ele tinha direitos mais expressivos. Por exemplo, se o pai falecesse e deixasse uma fazenda de herança, o primogênito, ele ia ficar com a maior parte da fazenda na divisão dos bens. O primogênito,
ele também tinha o direito de exercer, na ausência paterna, a liderança espiritual da sua casa, da sua família. Ele tinha também direito, e nesse caso, muito mais apropriado, a bênção de Abraão. A bênção de Deus que estava sobre a vida de Abraão, as promessas de Deus que estavam sobre a vida de Abraão. Eles também tinham herdade, iam herdar isso. Mas o que nos espanta é o fato de que Esaú parece que desconsiderou, desprezou, segundo o texto, e abriu mão daquilo que ele tinha direito, e ele faz uma colocação que eu considero absurda, e que esse absurdo pode ser a colocação de muitos crentes da atualidade. E ele disse assim: de que me serve esse direito? Se eu estou cansado, se eu estou faminto. Você sabe, meu irmão, minha irmã, o que ele estava dizendo? Promessa de Deus, autoridade espiritual, herdade, nada disso eu me importo. Ele desprezou, isso não me diz nada. E ele vendeu esse direito. Jacó, astutamente, ele compreendia a importância de ser o líder, de exercer a liderança espiritual. Ele compreendia a importância de ter direito às promessas de Deus sobre a vida dele. E ele é como se estivesse dizendo assim: tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz é meu direito, é minha herança, e eu não abro mão. Você deve saber o que a Bíblia diz, que Jacó foi feito, transformado em Israel. E Israel é a nação que o Senhor escolheu. E lá no Velho Testamento, diz que Israel é o primogênito de Deus. De que forma? Que foi a primeira nação que Deus escolheu dentre todos os povos da terra, para que representasse a Deus, para que exercesse autoridade espiritual sobre a terra, para que fosse um reflexo da presença de Deus no meio daquele povo. Assim também, isto é aludido à igreja do Senhor Jesus Cristo. Em Hebreus, capítulo 12, no versículo de número 23, fala a esse respeito. Hebreus, capítulo 12, versículo 23, diz assim: e a igreja dos primogênitos
arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos juntos aperfeiçoados. Nós somos uma geração de primogênitos de Deus, porque nós somos a igreja de Cristo Jesus. E o que o Senhor nessa noite está nos dizendo é que Ele entregou a sua igreja, e agora eu estou falando também a você de maneira individual, Ele entregou a você direitos de primogenitura, para que você possa exercer a sua autoridade espiritual sobre a terra. Não pense você, queridos, que o fato dessas eleições ter transcorrido de maneira pacífica é porque o povo brasileiro é muito bonzinho. Mas eu quero te dizer uma coisa. Existe um exército, eu não sei especificar o número, de homens, de mulheres, de jovens, que tem clamado a Deus por essa nação. E a oração desses fiéis a Deus é que tem feito com que a gente veja o resultado e veja a situação tão serena, tão tranquila como ocorreu nessas eleições. Eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, que nós, como crentes em Cristo Jesus, não podemos, em hipótese alguma, nem pensar, nem imaginar, abrir mão da unção de Deus que Ele colocou na nossa vida. Esse direito que nós temos de primogenitura não foi adquirido por ouro, nem por prata, nem por nenhuma outra coisa preciosa, mas foi adquirido pelo sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. E o Senhor está nos ensinando que, como primogênitos, devemos andar, devemos viver conforme primogênitos do Senhor. O que Ele quer dizer com isso? Ele quer dizer o seguinte: vivam, andem, interajam, mas em santificação na minha presença. Não abram mão das oferendas que Satanás tem colocado diante de muitas pessoas. Não aceite esses pratos de lentilhas que são oferecidos diante de muitos de nós. Porque Satanás, ele quer derrubar a igreja do Senhor Jesus. Ele quer destruir a tua vida, a minha vida. E o Senhor está dizendo: não abra mão, meu irmão, minha irmã, não abra mão de forma alguma da coroa que Deus colocou sobre a tua cabeça. Mas faça como Jacó. Lute, persevere, viva em obediência ao Senhor. Não se contamine. Não adquira formatação do mundo. Porque o que levou a Esaú a vender o seu direito de primogênito foi que ele se envolveu com as coisas do mundo. Ele estava tão envolvido com suas atividades do mundo, que ele disse sim. Passei o dia caçando, e ele era o predileto do pai. É interessante, né?
que era um homem de caça, mas não era um homem de atitudes corretas. Por que ele então não caçou e não fez o almoço dele, já que ele estava faminto? Mas ele estava tão ludibriado, ele estava tão cegado pelas coisas do dia a dia, que ele não compreendeu que ele estava abrindo mão daquilo de mais precioso que Deus tinha dado a ele. Ele não compreendeu que ao abrir mão disso, Satanás iria destruir a vida dele, ia tirar a unção da vida dele. E sabe qual foi o desfecho dessa história? Lá em Hebreus fala sobre isso. Diz que ele depois chorou, depois ele lamuriou. Sinto muito, já era tarde. Não houve como reverter essa situação. Pode chorar, pode ficar com remorso, pode até eventualmente se arrepender. Mas lamento dizer, não teve mais como reverter esse quadro. Jacó já tinha adquirido o direito de primogênito. Eu quero dizer para você também, minha irmã, meu irmão, que não vale a pena você ceder ante as tentações que Satanás tem colocado diante de você. Porque ele vai tirar a unção da tua vida. Ele vai tirar aquilo que Deus colocou e que tem de mais precioso. E quando você fizer isso, e depois querer voltar, se arrepender, lamento te dizer que nunca mais será a mesma coisa. Não abra mão do direito, da bênção que Deus colocou sobre a tua vida. Não abra mão, meu irmão, minha irmã, da unção do Espírito de Deus que Deus colocou na sua vida. Não se envolva, não se deixe envolver-se com as coisas do cotidiano. É bem verdade que todos nós precisamos termos as atividades profissionais. É verdade. Precisamos ganhar o nosso pão cotidiano com o fruto do nosso trabalho, com o suor do nosso rosto. Isso é bíblico. Mas não deixe que essas coisas venham predominar na sua vida. Não deixe que outros ídolos sejam estabelecidos na tua vida. Não deixe que namoro ocupe o primeiro lugar na tua vida. Não deixe que a tua profissão, não deixe que o dinheiro, não deixe que nada venha te tirar da presença de Deus, porque Deus, Ele deve ser prioridade na minha e na tua vida. Priorize aquilo que deva ser prioridade. O primeiro lugar é do Senhor. Eu não abro mão, meu irmão. Me desculpe de falar determinadas coisas. Na minha casa, graças a Deus, há muitos anos, não tem visita de parente, dia de domingo, porque eu tenho compromisso com a casa do Senhor. Quer me visitar? Tem todos os outros dias. No domingo, eles já estão sabendo que é o domingo que eu tenho para estar na casa do Senhor. Se chegar, me perdoe. Eu não vou deixar de estar na casa do Senhor para poder atendê-los. Eu vou explicar que eu tenho outra prioridade. Mas eu acho que já porque eles já sabem disso, eles já nem vão.
porque o Senhor é prioridade na minha vida. Eu quero te dizer que a unção do Espírito de Deus não é para os desobedientes. Você pode ter ouvido essa mensagem. Pode ser que você seja objeto ou não dessa mensagem. Mas isso diz respeito a você. Como você vai agir a partir do momento do que você ouviu. Se você quer agir em conformidade com a vontade de Deus ou não. Eu quero te dizer que isso não é responsabilidade minha. A minha responsabilidade é de transmitir a palavra de Deus. E a palavra de Deus para a sua igreja, de maneira bem clara e bem objetiva. Que somente aqueles que estiverem em Cristo Jesus, em obediência à sua vontade, esses é que vão ser levados para a presença de Deus. Aqueles que não estiverem e não se modificarem antes da vinda do Senhor, podem chorar, podem espernear, pode argumentar, pode fazer o que quiser, mas o Senhor tem nos alertado. O Senhor tem nos advertido. Deus tem falado constantemente: eis que já estou à porta. Tudo preparado está. Eu venho buscar a minha igreja, e a minha igreja não vai subir com vestidos sujos, com vestes rotas, rasgadas, não vai subir de qualquer maneira. Mas Deus tem trabalhado no nosso meio para nos purificar e para nos santificar. E Ele diz, não sou eu que estou dizendo, sede santos, porque eu sou santo. Não pense você, não pense nenhum de nós, que se nós estivermos vivendo de uma maneira fora da vontade de Deus, por mais que Deus te ame, lamento te dizer que nós corremos o sério risco de ficarmos de fora. Hoje, eu tenho para mim que o Senhor nos traz essa mensagem para que nem eu, nem você fiquemos de fora, mas que todos nós, seja o pastor, seja a pastora, seja o membro da igreja, possamos nos voltarmos para Deus e com sinceridade do nosso coração dizer para o Senhor: Senhor, não me deixes perder esse direito que tu me destes. E o direito que tu me deste, Senhor, que tu conquistaste na cruz do Calvário, é direito a uma eternidade na tua presença. Não me deixes, Senhor, perder a unção do teu Espírito na minha vida. Não me deixes perder a alegria da salvação. Não me deixes, Senhor, perder o ardor de estar na tua presença, o compromisso de estar na tua casa. Não me deixe perder isso, Deus, porque se eu me tornar como Esaú e disser: de que me adianta isso? De que me adianta? Eu serei o homem mais desprezível de toda a terra. Eu quero estar orando com você, meu irmão, minha irmã, para que essa unção de primogenitura esteja sobre a tua e a minha vida. E que se hoje
o Senhor falou ao teu coração, ao meu coração, não endurecemos o nosso coração. Não façamos de desapercebidos do que Deus está nos chamando a atenção, mas é tempo de nos aquebrantarmos diante do Senhor. É tempo de nos reconciliarmos para com o Senhor. Ó Deus, a tua palavra ensina que no determinado momento da vida de Josué, Satanás veio acusar Josué, porque as suas vestes estavam sujas. E isto faz menção dos teus filhos, de tuas filhas, que estão com as vestes espirituais sujas, Senhor. Mas tu disseste ao teu anjo: vá e substitua as roupas de Josué e coloque vestes embranquecidas sobre Josué. E nesta noite, eu creio que o Senhor também decretou aos seus anjos para que viesse ao nosso encontro e pudesse substituir as nossas roupas sujas, tirar de nós essa marca tão contaminável do pecado, que tem obscurecido o brilho de Deus na nossa vida. Mas eu quero fluir no teu Espírito, Senhor. Eu quero me mover no sobrenatural. Eu não abro mão da unção do teu Espírito que está sobre mim, Senhor. Não abro mão dessa liderança espiritual que Deus tem nos outorgado. Ainda que sejamos uma igreja pequena, de poucas pessoas, mas nós podemos declarar em alto e bom som que Satanás não tem lugar aqui, Senhor. Que nós repudiamos o pecado, que não aceitamos nenhum tipo de contaminação na nossa vida, porque somos lavados e remidos no teu sangue. Ó Deus, tu que conheces a cada um de nós, Senhor, conhece o estado que nos encontramos, que nesta noite o teu Espírito Santo possa vir sobre nós e possa convencer a cada um dos teus filhos e de tuas filhas, de tal maneira, Senhor, que possamos nos humilhar diante de Ti, Pai, reconhecer as nossas faltas, os nossos pecados, as nossas iniquidades, pois a Tua palavra mesmo afirma: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, se converter dos seus maus caminhos e orar, eu virei e sararei a sua terra. Igreja, nós não somos do mundo, mas somos cidadãos dos céus. Viva como um cidadão, como uma cidadã dos céus. Que o Senhor restabeleça sobre a minha e a tua vida essa unção dobrada do seu Espírito. Que o Senhor restabeleça sobre os levitas, os instrumentistas da casa do Senhor, a unção
dobrada do seu Espírito Santo. É para você, meu irmão, é para você, minha irmã, que essa unção de Deus foi preparada e é liberada da parte do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Mateus. Adore o Senhor, meu irmão, minha irmã.